Get ready for some fireworks. Olá pessoal. Sejam bem-vindos ao Terror Profundo. Hoje vamos falar sobre algumas lendas urbanas japonesas. Espero que gostem. Mas antes, peço que se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe aquele joinha maroto. Comente aqui embaixo o que achou do vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer. Todo mundo sabe que o Japão é repleto de histórias, lendas e fatos sobrenaturais. Elas podem variar de região, mas todas elas envolvem espíritos. Pelas crenças de cada região do Japão, existe uma versão diferente. Mas todos eles garantem. São todos reais. Prefiro não duvidar. KKKK. Número 1. Mainak. A grávida de Prakanong, Tailândia, é a história de uma mulher chamada Mainak, que se casou com um militar no século passado e ficou grávida, porém o marido logo foi mandado para a guerra. Enquanto o marido estava fora, Mainak morreu e seu bebê também. O povo oriental acredita que, quando mulheres morrem grávidas, elas se tornam assombrações ou são amaldiçoadas. Assim, um Pitayong foi criado com a morte de mãe e filho. O espírito passou a assombrar a população local, chegando a matar pessoas e a sugar todo o seu sangue. Porém Mainak ainda amava seu marido e, quando ele voltou da guerra, o espírito dela o recebeu como se ainda estivesse viva. Os vizinhos, com medo e pena do homem, não contaram nada e ele viveu com sua esposa morta por meses. Mas, certo dia, ele percebeu o que acontecia e tratou de fugir rapidinho e arrumar outra esposa. Sua adorável esposa assombrada não deixou por menos e matou a nova mulher. Enfim, um sacerdote prometeu a Mainak que ela viveria com seu amado esposo na próxima vida. Então, o espírito parou de matar e foi aprisionado numa garrafa e jogado no rio. Tudo estava bem. Mas não acaba aí. 2 pescadores encontraram a garrafa e libertaram Mainak. Hoje, a sepultura e a casa da mulher são famosos em Bangkok, pois, diz a lenda, a mulher ajuda algumas pessoas que a procuravam e presenteiam. No entanto, ela ainda assombra a casa. A TV fica ligada durante o dia para agradá-la, e as mães da região têm medo que a sua alma leve suas filhas embora. Número 2. Gwishincheonryu, Coreia do Sul. Esses espíritos sul-coreanos são de jovens que morreram solteiras e virgens, não cumprindo sua missão de vida segundo as tradições do país, servir seu pai, marido e filho. E voltando, então, para aterrorizar e tentar encontrar o marido. Sua aparência inclui cabelos pretos, lisos e penteados para baixo e uma roupa branca. E, se você achou a descrição parecida com uma certa personagem de filme de terror, não está enganado. A Samarra de O Chamado foi inspirada nessas assombrações. Existem também homens que morreram nas mesmas condições, chamados de Gwishincheongak, que são menos famosos na cultura nacional, mas também voltam do além para procurar uma noiva. Algumas vezes, inclusive, são realizados casamentos entre homens e mulheres jovens, que passaram para o além, na tentativa de fazer suas almas ficarem em paz e pararem de assombrar o lado de cá. Número 3. Kuchisake Onna. Japão. A lenda de Kuchisake Onna fala sobre uma mulher que anda nas ruas desertas à noite, com um casaco e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca. Assim que se aproxima de quem passa sozinho, ela pergunta: "Eu sou bonita?" Se a resposta for não, ela simplesmente mata a pessoa, usando um par de tesouras. Agora, se for sim, chega a parte mais assustadora, ela tira a máscara e revela sua boca deformada, cortada quase até as orelhas. Então, pergunta novamente. Se a resposta for não, adivinha? A pessoa morre cortada pela metade. Se for sim, a pessoa segue a vida tranquilamente, só que não. Ela corta a boca da vítima exatamente como a sua.
Uma lenda parecida está registrada no livro de histórias japonês do período Edo, que abriga entre os anos de 1613 e 1868. Ela pode ser a origem da versão moderna. Número 4. A boneca de Okiko. Mais uma do Japão. História real a caminho. Okiko era uma menina que tinha uma boneca favorita e as duas eram inseparáveis. Porém a garotinha morreu de frio e a lenda diz que seu espírito voltou para a terra e habita a boneca. Depois disso, o cabelo da boneca, que era curto, começou a crescer inexplicavelmente, e hoje já é bem comprido. Em busca de respostas, cientistas estudaram os cabelos da boneca e comprovaram que é cabelo humano. Provavelmente, segundo a história de Okiko, a boneca fica, atualmente, no templo japonês, guardada, e seus cabelos continuam crescendo. E parece até com nossa adorada, conhecida Annabelle. #medo. Número 5. Mansão Imuro. No Japão conta a história de uma elegante casa tradicional japonesa pertencente à família Imuro, que nunca teve a sua localização exata confirmada, e costuma ser associada à prática de rituais ocultistas. Segundo a lenda, a família teria sido amaldiçoada e, para afastar o karma que a perseguia, realizava a cada 50 anos um ritual do estrangulamento, em que uma jovem donzela, isolada desde o nascimento para não comprometer o ritual, seria sacrificada brutalmente, e as cordas com seu sangue protegeriam a porta da casa. Deu certo por muitos anos, porém, certa vez, Anaú Amiko, donzela do Santuário da Corda, conheceu e se apaixonou por um rapaz, que tentou salvá-la de seu destino, arruinando o ritual. O chefe da família, então, ficou desesperado com o futuro do Irumo, e, em um momento de loucura, assassinou toda a família e cometeu suicídio, no fim usando sua katana. Dessa forma, acreditava que os protegeria da maldição. A lenda diz que, ainda hoje, os membros da família vagam pela casa, buscando vítimas para o ritual, querendo acabar com a maldição. Marcas do crime ainda podem ser vistas na casa, por quem tem coragem de entrar. Afinal, muitos visitantes são encontrados mortos de maneiras bizarras, parecidas com as que a história conta. Desmembramentos, marcas de cordas e sangue por todo o local. Dizem que quem se aventura atrás da história acaba amaldiçoado também. Se você tirar foto da janela certa, ainda pode ver uma mulher de branco lá dentro. Essa é a história que inspirou o jogo de videogame Fatal Frame, que é ambientado na tal mansão e fala da maldição. Número 6. O Poema do Inferno de Tomino. Também no Japão. Essa história faz referência a um poema de 1919 do autor Yasu Saijo, chamado Tomino's Hell, contando a história de Tomino, que morre e vai diretamente para o inferno. Diz a lenda que o poema é maldito e que qualquer pessoa que o ler em voz alta morrerá impiedosamente ou, no mínimo, sofrerá muito durante a vida. Há boatos de que um locutor de rádio, certa vez, leu tal poema em seu programa ao vivo e, no meio da transmissão, começou a passar mal, perdeu o ar, caiu e se cortou. O corajoso teve que ser levado ao hospital, tomou 7 pontos e, ainda assim, se recusa a acreditar que foi consequência do poema. Saijo é um poeta famoso no Japão, com muitos livros publicados, inclusive para crianças. Esse poema, originalmente, foi provavelmente dedicado à irmã ou ao pai. Embora o poema exista desde 1919, ele só foi considerado maldito em 2004, quando saiu um livro chamado Algo como Meu Coração como uma Pedra Rolante. Uma coleção de ensaios produzida por um estudioso de literatura comparada chamado Inoiko Shoda. Ele diz no livro que, se o poema for recitado em voz alta, haverá coisas horríveis e irreparáveis em um momento posterior. Não há uma menção direta à morte, mas a lenda se propagou mesmo assim.
Número 7. Acamanto. Esse é realmente bizarro. Envolve papel higiênico, pessoas estranhas em capas vermelhas e, é claro, mortes macabras. A história diz que Acamanto é um espírito que assombra os banheiros japoneses, e, quando não tem papel higiênico, aparece oferecendo 2 rolos para a vítima, um azul e um vermelho. Cada um representa um tipo de morte, que é diferente em cada versão da lenda. Nas mais comuns, vermelho quer dizer ter a pele toda arrancada ou ser cortado em pedacinhos. Já azul é estrangulamento ou perda de todo o sangue do corpo. Fica uma dica. Nunca aceite papel higiênico de estranhos. KKK. Então, o que achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários o que acharam. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixar aquele joinha maroto. E lógico, se inscrever. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Ha